Olá, olá, boa tarde. E aí, tá chovendo por aí? Aqui tá chovendo bastante. Essa quarta-feira e tá realmente, eu tô olhando aqui pela janela, tá realmente uma quarta-feira de cinzas. Uau! Chovendo bastante. Tá lavando a alma. Bora lá lavar a alma, se alinhar, vibrar nos seus sonhos. E vamos continuar nas nossas lives aí, que eu estou fazendo sobre os traços de caracteres. Vamos fazer um alinhamento de novo, porque às vezes o pessoal não assistiu às outras lives, tá ok? E aí, para entender o que raio é isso de traço de caráter, gente, e eu vou explicar agora, tá? Bem rapidinho. Se você já sabe, é bom que você vai alinhando aí, vai entendendo, você vai se familiarizando também com esses termos. Primeiro alinhamento que eu quero fazer é sobre os nomes. Esses nomes não tem nada a ver com nenhum tipo de patologia, nem filme, tá bom? É simplesmente uma nomenclatura e aonde esses nomes são para homenagear os pesquisadores sobre isso, que é Reich, Lowen e Freud, ok? Feito esse alinhamento, vamos recapitular só um pouquinho, tá ok? Então, bora, fica junto comigo, tenha um pouquinho de paciência aí, porque tem gente nova também vendo esse assunto. E aí, é só ir lá no meu IGTV, tá ok? E assistir as outras lives. O que são traços de caracteres? Nós desenvolvemos na nossa primeira infância 5 traços de caracteres. Isso acontece por causa da nossa coluna vertebral, então é uma capa que se chama mielinização em cada uma dessas 5 fases, que vai desde a barriga até os 5 anos de idade, quando entra a sexualidade. Ok? Maravilha. O primeiro traço de caráter é o esquizoide. É o que acontece lá na barriga da sua mãe. Então, são pessoas extremamente magras, tem quinas, né, os ossos assim, e você vê que elas são racionais e toda a criatividade delas tá tudo na cabeça. São super criativas, gostam de ficar no seu mundinho, né? Então, quando você vê pessoas assim, algumas características são pessoas que não gostam de se evidenciar muito, gostam de ficar mais isoladas, gostam da questão do videogame, não gostam de ficar aparecendo, são extremamente racionais, não gostam que fica tocando. Então, foi bem rapidinho, tá ok? Esse é o esquizoide, então esse traço entrou lá na gestação, na barriga da mãe, tá ok? Lembrando que os 5 traços, eles trabalham juntos, tá? Eles estão alinhados, eles funcionam juntos, não existe ninguém 100% um único traço, tá ok? E lembrando que quando entra esses traços na primeira infância, vai pro resto da vida. Então, surge toda essa formação na primeira infância. Vê como é importante a primeira infância de uma criança? Bom, o segundo traço é oral. A oralidade, ela entra na amamentação. Então, se você mama muito ou se você mama menos, isso vai te trazer uma história aí, uma vivência que você vai presenciar. Isso vai influenciar o seu futuro, certo? Vai influenciar na sua concentração, na sua forma de como você age para o mundo. Os orais, eles são mais fofinhos, mais bochechudos, são mais aquelas pessoas que você tem vontade de chegar e ficar abraçado, porque são acolhedoras, elas acolhem mesmo, elas sentem a dor da outra pessoa, elas são muito emotivas, elas são emocionais, então elas estão sempre buscando estar perto de pessoas. A dor do esquizoide, que é o primeiro traço, é a rejeição. A dor do oral é o abandono, porque ele sente um buraco aqui no peito, ele tenta preencher e não consegue. Isso porque tá na dor.
tá? Os recursos do oral é a comunicação, ele é super sensitivo, ele é acolhedor, tá? Então, o que que acontece quando o oral tá na dor? Ele vai comer até o pé da mesa. Eu costumo brincar com os meus clientes assim. O oral, quando ele tá na dor, ele não tem pessoas para escutar ele não tem pessoas para ficar do lado, pessoas para tocar, porque ele é do sinestésico, ele é de tocar, de abraçar, ele precisa estar rodeado de pessoas. E se ele não tem isso, ele vai para dor. E aí ele começa a tentar substituir isso, esse vazio aqui no peito. Então, vai para comida, vai para vícios, tá? Quando adulto, né? Aí drogas, bebidas, cigarro, sexo, tudo quanto é tipo de extremo. Ele é muito extremo, oral. Então, assim, ou é 8 ou 80, sabe? Então, se ele tá bem, é o melhor dia da vida dele. Se ele não tá legal, é o pior dia da vida dele. Ele tem essa anuância nas emoções dele. Então, quando você conhece os seus traços e sabe a porcentagem da sua oralidade, você consegue diminuir um pouco, você não elimina isso, certo? Pensa sempre nos recursos do traço, beleza? Depois a gente falou do terceiro traço, que entra na interação com o mundo, quando a criança percebe que não tem só a mamãe, então ela vai para os outros. E aí nessa fase acontece o que a gente chama de a criança, ela começa a entender que ela precisa fazer algo para chamar atenção. Então é mais importante o que ela faz do que o que ela é. Então, e aí ela desenvolve, aí vem através da dor, da manipulação. Essa é a dor do psicopata, tá? Que é o terceiro traço. E o psicopata, os recursos dele, ele gerencia muito bem, ele articula muito bem, ele planeja muito bem, ele consegue arranjar soluções rápidas, é extremamente racional. E às vezes as pessoas acham que quem tem bastante psicopatia é muito frio. Sim, porque ele é racional, porque o foco dele tem em resolver o problema. Diferente do oral, porque o oral vai acolher, certo? Vai sentir junto com você, porque o oral é da parte do sentir, psicopata é da parte do pensar. Então ele é ótimo para gerenciar, para liderar, tá? E como esses traços que eu falei até agora, eles não têm perna para executar. Então eles precisam de alguém para estar fazendo as coisas por eles. O psicopata, ele comanda. Então, o que ele faz? Ele vai coordenando, você faz isso, você faz aquilo, ele vai coordenando tudo, percebe? Mas ele geralmente não executa as ideias dele. Já o esquizoide também, ele tem altas ideias, mas ele não consegue executar, ele não tem perna para executar. Esses três traços, eles precisam de alguém para estar executando as coisas para ele. Por isso que o psicopata é tão bom, é articulador, é tão bom líder por conta disso. Ontem eu falei sobre o psicopata. E a dor do psicopata, como eu falei, é a manipulação. Então, com o psicopata funciona tudo na base da troca, tá? Com ele você tem que fazer troca. E se é uma criança, depois a gente vai fazer um alinhamento de todos esses traços para a criança, tá ok? E como a mãe deve estar olhando para esses traços e criando um ambiente mais saudável para que essa criança fique no recurso dos traços dela, beleza? Fizemos então esse alinhamento todo. Se eu esqueci alguma coisa eu vou falando, porque é muita informação e aí conforme a gente vai conversando eu vou lembrando, eu vou trazendo, tá ok? Vai anotando aí. E depois a gente vai falar como é que você descobre todos esses traços através da análise corporal. Bora pro assunto de hoje? Não trouxe meu café, esqueci, mas tá valendo esse café quadrica aqui, que a gente intitulou café quadrica, né? Bora lá. Esse dia de chuva, então, tá ótimo. Um chá também, né? Vou fazer depois um chá. Bom, vamos falar então do masoquista. Quando que entra esse traço de caráter? Quando que ele se desenvolve? Ele é o quarto a se desenvolver, tá? Lembrando que é dentro da
da coluna cervical aqui, tá ok? Então, a mielinização do quarto traço de caráter é quando acontece o desfraude, que é o masoquista. E o desfraude é uma coisa muito interessante, anota aí, mães, amigas queridas, quem pretende ser mãe, quem já é mãe e quem vai se identificar com esse traço. O que acontece? O esfíncter anal que a gente tem, ele vai se desenvolver quando a criança estiver preparada no andar dela, no caminhar. Ou seja, quando uma criança, ela consegue subir escadas e descer escadas sem segurar em nada, ela tem essa desenvoltura, significa que o esfíncter anal dela já está pronto. E o que o esfíncter anal faz? Ele traz esse sentido para a criança de que eu quero fazer cocô, eu quero fazer xixi, só que eu não estou perto de banheiro, então eu vou segurar. O esfíncter, essa é a função dele, segurar. Bem a grosso modo, tá bom? Nós estamos aqui falando uma linguagem, tentando falar uma linguagem, estou tentando falar o mais claro possível para você poder entender, tá ok? Então, até agora, fazendo sentido para você? Você dá um ok aqui para mim. O esfíncter, então, ele vai ajudar a criança a segurar, é ele que segura ali a vontade de fazer naquele momento. Então, ele consegue segurar até chegar no banheiro, até chegar no piniquinho, certo? Quando isso está pronto, ou seja, ele está pronto para tirar as fraldas, porque ele tem essa segurança de subir e descer escadas. Olha que lindo que é essa máquina chamada organismo humano. É muito lindo isso, né? E aí o que acontece com as mães, e eu me ponho nesse lugar também. Às vezes a gente quer mandar para a escola e aí você quer fazer o desfraude antes da criança estar preparada. E o que acontece com essa criança? O esfíncter não está preparado ainda. Então não manda mensagem para o cérebro dela para esperar um pouquinho para ir para o banheiro. E o que acontece? Essa criança sem fralda faz cocô na calça. E aí, qual é a primeira reação de quem está perto dessa criança? Poxa, por que você não pediu para ir no banheiro? Da próxima vez pede para ir no banheiro. Isso da forma mais delicada. Ou de outras formas, de novo fez cocô, mas será possível? Tem que pedir. Ou então vem um amiguinho, um irmãozinho, uma irmãzinha e fala: Eca, que fedor, fez cocô aqui na calça, mãe, vem socorrer aqui. O que acontece com essa criança? Ela se sente humilhada, porque ela entende que toda vez que ela faz alguma coisa, dá merda, literalmente usando essa palavra, dá errado, dá merda. E aí o que ela começa a fazer? Ela começa a apertar os glúteos dela, o bumbum. Ela aperta o bumbum, a musculatura do bumbum, para não fazer em momento nenhum. Porque ela não consegue entender ainda. Isso daqui é porque eu tô com vontade de fazer cocô. Ela não consegue raciocinar, ela não tem essa percepção ainda. Uma criança tá aprendendo. E aí, para ela não fazer isso de novo, não levar bronca, não desagradar as pessoas, ela fica travando o bumbum, literalmente. Ela trava o bumbum, ela aperta, enfia o bumbumzinho para dentro, para que em nenhum momento saia nada. Ela vai passar assim um bom tempo travando o bumbum. E a coisa vai virar tão mecânica, tão automático, que automaticamente ela vai estar o tempo inteiro prensando essa musculatura. E automaticamente ela vai começar a prensar a musculatura das pernas, do tronco, do pescoço. E aí ela começa a enrijecer toda essa musculatura. E aí ela traz para cá também, para os dentes. Então ela prensa os dentes, tá? Então fica
até você vai, às vezes sorriso, repare no sorriso, às vezes tem aqueles sorrisos que criança assim, parece que vai te dar uma mordida, porque ali tem intenção do masoquista. Pessoas que não conseguem sorrir, mostrar os dentes, porque tá preso. E tem uma causa que isso tá preso. Por quê? Não quer fazer merda, não quer falar nada de errado. Vai que eu falo alguma coisa de errado e alguém aponta o dedo para mim. Vai que eu faço isso. Vai que eu dou minha opinião e a pessoa não gosta. Vai que eu falo alguma coisa e não era para ter falado, então é melhor eu ficar quieto. E aí vai acumulando aqui. Aí acumula aqui na garganta também, os benditos sapos, né? Isso nós estamos falando do adulto. A criança, ela vai começar a fazer isso também. E aí ela vai parar de falar as coisas, porque ela não quer desagradar o adulto. Aí também vem a questão quando, associando tudo, vem quando a criança começa a mentir também. Por que que ela faz isso, gente? Não tem nada a ver com o caráter dela. Porque quando a gente vê uma criança mentindo, você já logo vem. Gente, vai ser uma criança, uma pessoa vai ser mentirosa, vai crescer um adulto mentiroso. Aí você começa a linkar isso com o caráter da pessoa. E não tem nada a ver. Isso é diferente, tá? Do adulto. A criança, ela faz isso porque ela não quer desagradar, ela não quer desapontar o adulto que tá ali na frente dela. E aí ela vai guardando, ela vai guardando, ela vai guardando, tá? Então, essas são as dores do masoquista. Ele começa a guardar tudo. Ele guarda tudo. Porque ele não quer decepcionar, ele não quer magoar, ele não quer desapontar. E ele principalmente não quer fazer merda. É isso que acontece. Quais são os recursos desse traço? Vamos lá. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Os recursos do masoquista. O masoquista, ele é extremamente detalhista. Ele vê o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Por quê? Para não dar merda. Então, de todos os 5 traços de caracteres, ele é o mais detalhista, ele é minucioso, ele gosta de planejar, ele gosta de tudo muito organizado. Então, a criança, quando começa a desenvolver esse traço, e veja bem, às vezes teve até um desfraude tranquilo dessa criança, mas o ambiente que ela estava não era saudável. Ela viu outras referências, por exemplo, de um desfraude que não foi muito bem sucedido, que os adultos ficaram muito em cima daquela outra criança e ela foi convivendo com aquilo, ela foi vivenciando aquilo, aquela história, ela traz para ela também. Lembra que eu acabei de falar, o masoquista, ele é emocional também. Só que ele é um emocional que vai guardando, ele atrai e vai guardando. Percebe? Então, os detalhes que a criança tem, por exemplo, gosta de tudo organizado, tudo no lugar certo, não gosta de bagunçar as coisas. Quando ela chega num lugar, por exemplo, que é um lugar muito cheio de gente, ela não vai se expor de imediato. E às vezes a gente é mãe, e eu me coloco nesse lugar também, às vezes está acontecendo alguma coisa, uma roda de cantiga, e aí você vai lá, começa a empurrar essa criança. Vai lá, vai fazer amigo. Ele não vai. Calma. O masoquista, ele tem o tempo dele, e o tempo dele é mais lento sim. Por quê? Porque ele vai avaliar o lugar que ele está. Ele vai perceber se é um lugar seguro para ele. Se ele não vai se expor muito. Porque ele não gosta de ficar se expondo. Por quê? Não quer que dá merda. Ele não quer que dá nada de errado. Então ele vai observar tudo primeiro. Depois que ele viu que ele está num ambiente tranquilo, aí sim ele vai chegando devagarinho. Então, não, minhas amigas mães, não force a criança se ela não quer ir num aniversário, aí brincar com os amiguinhos, aí para uma roda de música, uma roda de cantiga, enfim, uma roda de história. Ela quer ficar lá atrás, deixa ela lá atrás.
Aos poucos, ela vai se familiarizando, ela vai sentindo uma segurança que aquele ambiente não vai prejudicá-la, não vai expô-la, aí ela vai. Chamar esse tipo de criança para ir para o palco não rola, gente. Ela vai se sentir humilhada se ela não fizer a coisa certa. Então, olha a importância da gente perceber os traços nos nossos filhos e entender toda essa metodologia de deixar tudo certinho no lugar. É extremamente perfeccionista, gosta tudo no lugar certo. E se ele não tem um ambiente seguro, se ele não tem um ambiente saudável, aonde respeite o tempo dele, principalmente, porque ele vai fazer as coisas num tempo menor. Por quê? Porque ele vai estar ali no perfeccionismo dele. Ele quer deixar tudo bonitinho, ele quer deixar tudo organizado, ele quer fazer de uma forma que ele não leve bronca depois, que ele não seja humilhado. Então ele tem um outro tempo. É diferente do último traço aqui que nós vamos falar dele amanhã, tá ok? Então assim, observa. A melhor coisa que você tem que fazer é observar esses traços. Então, por exemplo, se você tem um filho que gosta de brilhar, gosta de estar nos holofotes, gosta de entrar nas rodas, deixa ir. E se o outro não quer ir, respeita. São diferentes. São traços diferentes. E é importante você observar para deixar os seus filhos seguros, num ambiente seguro, aonde os seus traços estejam no recurso e não na dor, tá? E assim, a dor do masoquista é a humilhação, Então são pessoas assim extremamente detalhistas. Eles não vão ficar expondo o sentimento deles, porque eles não sabem o que você vai fazer. Vai que você usa isso de uma maneira complicada. Por exemplo, outro exemplo, chamar atenção. E isso eu falo, eu já fiz isso, e aí depois eu percebi. E a melhor coisa que você faz é não se culpar, não exigir de você que você seja uma mãe perfeita. Isso nós vamos falar no traço de amanhã, no rigidez. Entender que se você chamou a atenção da criança na frente de outras pessoas, e essa criança tem um traço de masoquista, uma porcentagem alta, o que acontece? Ela vai se sentir humilhada, você chamou a atenção dela na frente. Então, minha amiga mãe, eu já fiz isso e não foi legal, depois eu pedi desculpa. E a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que errou e pedir desculpa para a criança, explicar o que aconteceu, né? Poxa, eu não devia ter chamado a tua atenção na frente das outras crianças, eu sei que você não gosta, entende? Então assim, chama num cantinho, fala baixinho, fala no canto, não cata a criança pelo braço. E eu já fiz isso. E não deu bom, gente. Opa! E não deu bom. Então, bora lá observar para ver se a sua criança tem. Essa criança na dor, esse traço na dor, ele vai acumulando tantas coisas, porque ele não vai falar. Então, ele vai acumulando, aí pode dar bruxismo, ele vai ranger os dentes, ele vai travar, porque é raiva. Ele vai, percebe? É uma panela de pressão. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. E ele nunca vai querer desagradar os pais. Nunca. E ele não vai falar. Porque ele não quer desagradar. E aí ele vai acumulando. E ele vai pegar problema que nem dele é. Às vezes a mãe e o pai tá com problema lá. Aí vem a criança que tem esse... Ela vai pegar para ela esse sentimento. E às vezes ela vai achar que é por causa dela que está acontecendo tudo aquilo. Ela vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vira uma panela de pressão. Quando explode, é muita raiva acumulada, é muita raiva. E aí vão vir histórias antigas que vão
aparecer ali, entende? E aí depois se arrepende. O adulto que é masoquista, ele se arrepende depois. E esse traço, ele faz parte dos traços que são que tem pernas para executar. Então, como ele faz o detalhe do detalhe, ele executa muito bem, porque ele é detalhista, ele é perfeccionista. Só que ele vai executar no tempo dele. E o tempo dele é mais lento porque ele está observando tudo para não dar errado. Tudo, absolutamente tudo. Ele vai enxergar coisas que os outros traços não enxergam. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui no meu caderninho de anotações, no meu rascunho, no meu script. Por exemplo, o meu traço de masoquista, eu sempre gosto, eu improviso bastante nas minhas lives, porque isso faz parte do oral, do meu oral. Mas eu gosto de pontuar antes o que eu vou falar. Então, eu meio que faço um script. Eu vou falar disso, vou falar disso, vou falar disso. Só para orientar. Isso faz parte do meu traço masoquista. Então, por exemplo, eu adoro planilhas, números, fazer contas. Esses detalhes, todos fazem parte do meu masoquista. Entende? Bom, uma das características do masoquista é o seguinte, ele precisa de segurança. Então, é importante você criar para a criança um espaço, um ambiente seguro, aonde ela se sinta seguro. E quando adulto, ele vai procurar coisas, ele vai ter que ter respaldo de coisas que ele tenha segurança. Então, se você está fazendo uma transição de carreira, vai para o empreendedorismo, você vai ter que trazer argumentos que convençam o teu lado masoquista de que isso vai ser seguro, que se vocês fizerem assim, 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 conforme o plano, vai dar certo, entende? Isso é trabalhar no recurso do teu traço de caráter, tá bom? Então, ele precisa muito de segurança, tá? Essa coisa de ficar muito livre para o masoquista não funciona. Ele funciona na rotina. Para todas as crianças é importante a rotina e a disciplina. Mas para esse traço é muito importante comer no horário certo, fazer as coisas no horário certo. Tudo que é novo para ele vai ser difícil para essa criança. Tudo que é novo. Então você vai ter que introduzir devagar. Ela tem um ritmo dela e você vai ter que trazer argumentos que essa coisa nova vai ser legal, entende? Então, dessa forma, você está alinhando essa criança com o traço dela para que ela esteja no recurso. Não tenta fazer, por exemplo, ela está acostumada num ritmo escola, casa da avó, casa não sei o que. Aí um dia você resolve no final de semana fazer uma coisa diferente. Comunique isso antes para a criança. Já trabalhe, porque a primeira reação dela é: eu não quero. Mudança de escola, percebe? Então, por quê? Porque ela precisa de segurança, ela é rotineira, ela gosta das coisas metódicas, sabe? Do jeito que são, coisas novas você tem que ir introduzindo aos poucos e trabalhando aos poucos. O traço de masoquista, ele tem muita energia acumulada no corpo. Então, o adulto, quando começa, agora presta atenção para quem é adulto e vê se identifica com isso. O traço do masoquista, ele é sentimental, ele é emocional. Então, ele vai ver a pessoa sofrendo. O que ele vai fazer? Ele vai catar o sofrimento da pessoa para ele. E é óbvio que não vai aliviar lá, certo? Porque a pessoa está no sofrimento. Só que o masoquista, ele vai guardar para ele. E ele vai ficar tentando achar solução para o sofrimento do outro. Então, ele começa a querer resolver o problema do mundo inteiro. E aí, ele começa a entrar na dor dele. E o que acontece? Para ele aguentar o
peso desse mundo, o peso desses problemas, o peso do problema da minha mãe, o peso do problema do meu pai, do meu irmão, do meu tio, da minha avó, da minha tia. Ele começa a crescer para aguentar esse peso todo que ele está carregando. Entende? E aí, ele começa a engordar. E a musculatura do masoquista, ela é mais densa, ela é mais pesada, sabe? Então ele engorda, ele não fica fofinho, que nem o oral. O oral é fofinho. O masoquista, você levar um chute dele, você voa longe, porque ele tem uma musculatura rígida, pesada, é denso, tá? Observa aí se você tem esse peso, se você tem, conhece pessoas que têm essa característica. Ele tem muita força, ele é muito cauteloso e ele é muito cúmplice. Pessoas masoquistas são pessoas para você confiar. Eles são, se for amigo, ele vai ser amigo de verdade. Se ele for teu marido, então, vai te carregar. Entende? Ele não vai te largar, ele vai estar do teu lado ali, porque são fiéis, assim. Que mais? O que você não pode esperar de um masoquista? Eles não são nada espontâneo. Eles não vão abrir a vida deles, o coração deles, eles não são bons para improvisar. Lembra que para improvisar é oral, tá? E como é que você ajuda, como é que você valoriza esse traço, como é que você deixa esse traço no recurso? Você tem que valorizar, falar para ele o valor dele, a capacidade que ele tem de lidar com coisas difíceis, porque ele consegue suportar qualquer problema. Ele consegue aguentar o peso disso. Então, quando você elogia ele, né, o tanto que ele é forte, isso ajuda a deixar esse traço no recurso. Essa live tá ficando enorme. Ai, deixa eu ver se não tá faltando mais nada. O que é importante para o masoquista? Ele usar justamente essa força para executar os seus sonhos. Entende? Em vez de ficar carregando o problema dos outros, em vez de ficar pensando na solução do outro, o outro que tem que resolver lá. Foi a escolha do outro aquele caminho. Se a vida daquela pessoa lá está ruim, foi escolhas que ela fez e você não pode fazer nada por ela. Entende? Porque você tem que cuidar da tua vida. E o masoquista tem essa coisa de querer cuidar da vida dos outros. E aí, sabe o que acontece? Além dele engordar, ele esquece dele. Ele esquece dos sonhos dele. Ele esquece do bem-estar dele. Ele esquece de cuidar da vida dele e das pessoas que estão à sua volta, como por exemplo, se for uma mulher, esquece de cuidar do marido, dos filhos, ou se for um marido, esquece de cuidar da mulher e dos filhos, porque é esse núcleo que você tem que estar cuidando. Os outros núcleos, eles têm as suas escolhas e vão escolher lá. Quando o masoquista, ele usa essa força para realizar os sonhos dele, ele vai usar essa força para suportar os obstáculos e tudo que vier pela frente desses sonhos dele. Então é aí que o masoquista tem que depositar a sua energia, o seu foco, a sua força, os seus detalhes em elaborar como é que ele faz para chegar nos seus sonhos. Ele vai usar a sua força, seus detalhes, seus planos, seus métodos para si mesmo, para realizar os seus sonhos. Isso é estar no recurso, gente. Isso é estar no recurso. Dessa forma, ele não vai precisar crescer para suportar o peso, porque já é o sonho dele, ele vai enfrentando ali os obstáculos com força, com determinação, vendo os detalhes, mas de coisa dele e não dos outros. Lembrando que os recursos
do masoquista? Planejar. Ele é um ótimo planejador. Ele é super reservado. Ele precisa de segurança. Ele é ponderado. Então, ele nunca vai tomar uma decisão assim rápido. O oral se joga, né? O oral se joga. O masoquista não. Ele vai ver plano A, plano B, plano C. E ele gosta muito de ficar na caverna, é caseiro, ele gosta de ficar na dele, ele não gosta de, sabe, de muita coisa que chama muita atenção. Ele tem muita percepção. Ele gosta de método, é extremamente perfeccionista, porque ele vai ver detalhe do detalhe, do detalhe, do detalhe. Certo? E adora planejar. Olha quanta coisa incrível que esse masoquista tem. E o legal é que o formato do corpo do masoquista, como eu falei, ele é denso, é uma musculatura pesada, ele é quadradinho. O bumbum dele é enfiadinho assim, sabe? Se você pegar aquele desenho, eu vou dar uma dica para você pontuar isso com as crianças e mostrar, porque a gente tem 5 traços de caracteres que funcionam juntos. Um traço vai alinhar com o outro. Eles vão estar combinando para que o movimento da vida aconteça. E às vezes você tem os seus traços, às vezes não, a maioria das pessoas estão com os traços na toa. Voltando. Minha parte oral, você vê que ela vai, depois ela traz de novo. Esse oral adora contar história, não é à toa que contei muita história na minha vida, não é? E ainda conto. Tem um filme que se chama Divertidamente. Então é uma menina e ela tem os 5 pensamentos na cabeça dela, assim, e são os 5 traços aonde esses traços vão comandando ali as emoções dela, as ações dela. Aí tem um momento que ela fica na dor, enfim. Amanhã, depois que eu falar desse último traço, eu vou falar de novo desse filme e eu vou te contar quem é quem nesse filme. Cada personagem, cada bonequinho daqueles, são esses bonequinhos que a gente tem na cabeça, são os 5 traços de caracteres. E eles vão estar trazendo uma percepção aí para o teu mundo de como você funciona a sua mente. Legal? Gostou? Essa live ficou enorme do masoquista. Eu adoro masoquista. A minha porcentagem de masoquista não é muito grande, mas eu uso muito bem ela. Eu uso muito bem ela, principalmente para poder, nessa parte de planejamento, nessa parte de... Eu adoro escrever, então todos os cursos que eu faço eu escrevo, isso é muito do masoquista, né? Detalhe do detalhe do detalhe. Eu desenho, eu faço, adoro planilhas e esquemas, planejamento, então é bem legal. Mas enfim, bacana? E aí, você se identificou com o masoquista aí, se sentiu aí? Entende que você precisa usar essa força tua para realizar os teus sonhos? Entende que criança, quando tem uma porcentagem de masoquista alta, ela vai ser detalhista, ela vai ter um tempo mais lento. Então, minha amiga mãe, por favor, não apresse essa criança, cada criança tem o seu tempo. E observa se ela não quer se expor. É porque isso não faz parte do traço dela ser um atleta, por exemplo, jogar futebol. Ou então ela tem outras qualidades que você tem que observar e incentivar, entende? E isso não é determinismo, tá? Aliás, desculpa, isso não, eu não tô rotulando, porque nasceu assim e morreu assim. Não. É uma forma de um determinismo que diz, é desse jeito que a pessoa funciona, entende? É desse jeito que a pessoa funciona. Então, por que não? Por que não trabalhar os recursos para que ela seja mais feliz, para que ela tenha uma vida extraordinária e não cresça um adulto que depois fique frustrado, cuidando da vida dos outros, agora vem a chinelada, fica cuidando da vida dos outros
fica querendo resolver o problema dos outros e começa a engordar e começa a ficar enorme e não cuida da sua vida e fica com uma vida totalmente frustrada. Beleza? Se você quer saber como é que tudo isso funciona, quais são as suas porcentagens de cada um dos seus traços de caracteres, você identificou aí, mas você não sabe a quantidade que você tem de cada um, através da análise corporal, a gente consegue pontuar com assertividade a porcentagem de cada um dos seus traços e dessa forma você entende como é que são os seus bonequinhos aí que estão comandando. E aí você consegue deixar todo mundo no recurso, porque você sabe o que precisa ser feito. Por exemplo, o masoquista. Parar de cuidar da vida dos outros. Bora lá cuidar dos seus sonhos. Bora lá planejar os seus sonhos, esquematizar e ver o que você vai fazer para realizá-los. Entende? Então, se você quiser fazer a sua análise corporal, bora agendar um horário para a gente fazer a sua análise, ok? Para eu fazer a sua análise. Meu contato tá lá na bio. Me liga, entre em contato comigo e a gente agenda uma análise para você. E assim você fica sabendo como é que são os seus bonequinhos aqui. Amanhã nós vamos falar sobre o rígido, que é o 5º e último traço da mielinização. Beleza? Um beijo grande. A gente se vê amanhã. Eu vou trazer o meu café. Traz o seu café também para a gente bater esse papo sobre traços de caracteres. Se você não viu os outros vídeos, confere lá no IGTV. Beijo, beijo e até lá.